Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Carolina e eu estou aqui para gravar um vídeo referente a processos de avaliação de desempenho de um colaborador da empresa. A gente tem na empresa um processo de avaliação, tá? Que ele é aplicado obrigatoriamente durante o período de experiência de um funcionário, certo? De um novo funcionário, onde nos primeiros 30 dias, ao final dos primeiros 30 dias é aplicada essa avaliação e depois no final do contrato de experiência durante 60 dias, tá? Caso antes desse prazo de 30 e 60 dias haja alguma necessidade observada pelo coordenador ou pelo líder da equipe de pontuar uma situação de melhoria ou alguma questão nesse sentido, a avaliação pode ser também antecipada ou feita mais avaliações durante esse período, certo? Mas, basicamente, durante o contrato de experiência tem esses dois prazos obrigatórios de aplicação de avaliação. Então, vamos lá. O primeiro passo da avaliação de desempenho é a gente encaminhar ao colaborador um formulário onde ele vai preencher uma autoavaliação, tá? Essa autoavaliação, ela é baseada na metodologia SWOT, onde a gente pontua as forças e as fraquezas do colaborador, né, em relação às suas próprias características pessoais, às suas competências, habilidades, enfim, os conhecimentos que possui e quais são as oportunidades que o colaborador identifica na empresa e também quais são as ameaças que ele identifica em relação ao seu crescimento. Então, como a gente faz? A gente pega o modelo da autoavaliação, tá? Eu vou fazer a simulação como se eu estivesse avaliando uma funcionária chamada Maria da Silva, tá? Que eu inventei agora o nome. Então, eu vou fazer aqui uma cópia do formulário, tá? A gente nunca altera o modelo. Então, eu vou escrever aqui, a avaliação dela está sendo feita no mês 9 de 2018, tá? O nome dela é Maria da Silva, que eu inventei agora, só pra gente saber pontuar, tá? Autoavaliação. Aí eu criei uma cópia no Drive desse formulário em branco, ok? Então eu posso fechar o modelo. E esse formulário que eu criei aqui para Maria da Silva, eu vou compartilhar com ela e vou enviar um link, tá? E aí eu vou explicar para Maria da Silva, então, que esse processo de avaliação é um processo padrão na empresa, onde a gente vai pontuar, né, quais têm sido os resultados, a evolução do período que está sendo avaliado, e onde ela também vai poder fazer uma autoavaliação, tá? Então, a gente vai preencher aqui, vamos supor que essa avaliação seja hoje, 27 de 9 de 2018. Vou preencher o nome dela, Maria da Silva. E a função, eu vou colocar vendedora externa, tá? Mas é uma função que eu tô criando fictícia para mostrar para vocês como funciona. Se for o seu colaborador de uma outra função, você coloca a função correta. Se você tem dúvidas sobre qual a função que está registrada na carteira de trabalho do colaborador, você entra em contato com o departamento pessoal e verifica, ok? Mas é importante que a função aqui seja a função que está registrada na carteira do colaborador. E aí, então, você vai passar para o colaborador esse link, onde ele vai preencher. Aqui tem algumas orientações para o preenchimento, né? Com exemplos de perguntas que o colaborador pode se fazer para si mesmo para poder ajudar a nortear o preenchimento do formulário, ok? Então, você pega esse formulário, envia para o colaborador e pede para ele preencher. Uma sugestão é que depois que você enviar para ele, você feche o documento, tá? Porque no Drive, vocês sabem, fica aparecendo aqui quem está acessado, né? E aí, às vezes, fica aqui a figura da outra pessoa acessada no documento e o colaborador pode se sentir um pouco constrangido de fazer o preenchimento, enfim, da autoavaliação, enquanto tem uma outra pessoa no documento. Então, a minha sugestão é que você feche o documento, encaminhe para o colaborador preencher e peça para ele te avisar quando finalizar, ok? Eu vou deixar aberto porque depois a gente vai ter que voltar nele, mas na hora que vocês forem realmente aplicar, vocês fechem esse formulário depois de compartilhar. A segunda etapa, né, a continuidade, é você fazer realmente o parecer da avaliação, que é a visão do líder, do coordenador, né, ou dos avaliadores. Então, você vai preencher aqui de novo, né, o nome do colaborador e a função, né. Obviamente, tem que bater com a informação que está no outro documento, certo? A data também, a data da avaliação.
e os avaliadores, tá? Por padrão, a gente sempre prefere utilizar pelo menos 2 avaliadores. Por quê? Para que a gente não fique com uma visão apenas de uma pessoa, né? É interessante que mais de uma pessoa participe da avaliação para ter pontos de vista diferentes e ponderações diferentes, para a gente buscar uma avaliação mais justa de qual é realmente o resultado daquele colaborador, tá? Então, um dos avaliadores, obviamente, é sempre o coordenador, né? Então, eu vou preencher, mas aqui no caso vocês têm que preencher o nome, tá? Então, vamos supor, eu botaria Carolina Lima, que é o meu nome, vamos supor se fosse uma subordinada direta minha, e eu poderia colocar como um segundo avaliador, ou algum membro da equipe que esteja mais tempo, né, e que tenha mais experiência na função, ou eu posso colocar alguém que tenha uma função de coordenação próxima da minha, certo? Eu posso colocar outras pessoas para me auxiliar ali na avaliação. Tá? Então, eu vou colocar aqui o nome fulano, mas busquem sempre alguém para participar com vocês desse processo de avaliação. No bloco 1 do parecer, a gente sempre pontua questões psicocomportamentais que tem a ver com o comportamento, né, como o próprio nome diz, do colaborador no dia a dia do trabalho, certo? Esses itens aqui a gente geralmente avalia entre bom, regular ou insuficiente, tá? Então, vou dar alguns exemplos. Vamos supor que a Maria da Silva, ela chegue sempre, tem a disciplina com horários, ela não costuma faltar, chega no horário, sai no horário, não tem problemas com atraso. Então, é bom, tá? Vou preencher como bom, que seria a melhor pontuação. Paixão, vontade pelo que executa. Vamos supor que eu verifiquei que ela gosta de trabalhar com vendas, mas de repente não tem, né? Obviamente, eu estou avaliando uma vendedora, então o meu foco aqui está sendo a área de vendas. Mas de repente ela não demonstra tanto entusiasmo na hora de fazer contato com clientes, na hora de conversar com clientes, que é uma característica básica de um vendedor. Então aqui eu posso pontuar como regular, certo? Vamos supor aqui que, por exemplo, integração e comunicação, que ela não tenha um bom relacionamento interno na equipe, ela não se comunique internamente corretamente, enfim, aí eu vou e coloco como insuficiente, que seria a pior pontuação, tá? Então, nesses itens aqui você vai avaliar entre bom, regular e insuficiente, sendo bom a melhor pontuação, regular a pontuação intermediária e insuficiente a mais baixa, tá? Você vai pontuar entre esses itens e vai chegar, obviamente, como um consenso entre os avaliadores, tá? Então, você vai fazer esse preenchimento aqui. Seguindo aqui, deixa eu só preencher aqui o que poderia ser uma avaliação fictícia da Maria da Silva, tá? Ok. No bloco 2 são competências técnicas da função, tá? Nesse ponto, o que é importante observar? Se eu estou avaliando uma pessoa na função de vendedora interna, os itens pontuados aqui nas competências técnicas da função, são itens que são vinculados àquela função, obviamente. Se eu for avaliar uma pessoa da área administrativa, por exemplo, o bloco 1 eu vou utilizar as mesmas opções. Porém, no bloco 2 eu vou precisar deletar isso aqui e montar itens que sejam referentes à função administrativa. Por exemplo, se eu for avaliar alguém da área de marketing, mesma coisa, eu não vou pontuar esses mesmos itens técnicos, eu vou pontuar itens da área de marketing. Se você for avaliar um colaborador que você não sabe quais itens muito bem avaliar na parte de competências técnicas da função, a minha sugestão é que você entre em contato com o setor administrativo, tá? Com a gerência, e verifique se já existe um modelo de funções técnicas de avaliações anteriores aplicados para aquela mesma função, para que você utilize o mesmo modelo. Nesse caso aqui, para a área de vendas, eu já tenho um modelo onde eu tenho aqui as funções principais, ok? Então, eu vou pontuar. Metas e resultados. Atinge a meta de vendas proposta pela empresa? Aqui eu vou avaliar sempre de 0 a 10, tá? Então, vamos supor que nesse primeiro mês que eu estou avaliando a Maria da Silva, ela, enfim, teve uma boa participação, ela é proativa, ética, tudo isso, mas vamos supor que ela tenha vendido
10% da meta dela, tá? A minha pontuação aqui vai ser 1. Vamos supor que ela tenha vendido 50% da meta dela. A minha pontuação vai ser 5, tá? Vamos supor que no primeiro mês a Maria da Silva não fez nenhuma venda. A minha pontuação vai ser 0. Ah, mas não é ruim pontuar 0? Sim, é ruim. Porém, nesse aspecto aqui específico, como é um item bem objetivo, então aqui a gente está falando de metas e resultados. Então, se a venda dela foi 0 em relação à meta de vendas, então a pontuação é 0, ok? É importante que na avaliação a gente seja o mais transparente possível, né? Obviamente, sempre mantendo o profissionalismo e pontuando e justificando as respostas. Porém, a gente não pode utilizar de colocar panos quentes ou então de tentar maquiar algumas situações que precisam ser melhoradas na avaliação, porque aí é até uma maneira da gente ser justo com o colaborador, no sentido dele saber realmente quais os pontos em que ele precisa melhorar para ter um crescimento na empresa, certo? Então, vamos supor aqui que a Maria da Silva vendeu 50% da meta. Vou botar nota 5, tá? E assim eu vou no bloco 2 de cada um dos itens, pontuando de 0 a 10, conforme o desempenho dela no período, tá? Vamos supor que o conhecimento de política comercial da empresa dela tá excelente. Vou botar aqui 9, né? Ou 10. O conhecimento de características dos produtos, ela precisa melhorar, tem questões que ela ainda não está muito bem fundamentada, precisa aprender ainda, 7, né? Qual o nível a qualidade da comunicação escrita dela, se ela tem uma boa redação, ela escreve com erros de português, ela tem uma redação comercial adequada, sim ou não, tá? Sei lá, nota 8, e assim vai, você vai pontuando de 0 a 10 esses itens aqui das características técnicas, certo? Para ela poder ser avaliada e receber um feedback de cada um dos itens, ok? Partindo disso, você vai preencher então uma análise SWOT dela, tá? Quais são, de maneira bem objetiva, então quais são as forças dela, tá? Vamos supor que eu verifique que ela tem experiência na função, deixa eu corrigir aqui experiência na função, certo? Ela tem vontade de aprender, ela é proativa, né? Ou seja, o que de características fortes e que podem reforçar a possibilidade de crescimento dela na empresa? Eu vou pontuar. Quais são as fraquezas, né? Porque todo mundo tem fraquezas e pontos de melhoria. Então, o que eu posso identificar? Eu posso identificar que ela não se comunica quando tem alguma dúvida, né? Às vezes tem pessoas que não perguntam quando estão com dúvida, ficam com vergonha, com insegurança. E isso pode ser uma fraqueza, porque aí a gente não consegue saber exatamente em que ponto pode ajudar aquela pessoa. Mais alguma questão. Enfim, você vai pontuar, né, quais fraquezas que, na verdade, tem que ser sempre apresentado para o colaborador como uma oportunidade dele melhorar, né? Você diz para ele, identifiquei essas fraquezas no teu comportamento, né? São oportunidades de você melhorar, de você buscar um crescimento, de você buscar uma mudança, um crescimento profissional. Em termos de oportunidades, você vai destacar para ela, né? O que a empresa hoje oferece em termos de oportunidade de crescimento para ela dentro daquela função, né? Ela pode, de repente, se ela entrou para vender um produto e ela se sair bem naquela função, daqui a pouco ela pode evoluir para vender mais produtos, aumentar a atuação dela na empresa. De repente, se é uma pessoa que tem um perfil interessante para evoluir para um outro setor que talvez seja mais bem remunerado, você pode pontuar. Então, vamos supor que a Maria da Silva, ela seja da área comercial, mas você identifica que ela tem um potencial grande ali, por exemplo, para gravação de vídeos. Então, daqui a pouco é uma pessoa que pode estar migrando para a área de marketing ou desenvolver alguns trabalhos em parceria com a área de marketing para gravação de vídeos de produtos. E isso, obviamente, vai repercutir num crescimento dela na empresa. Ela vai ser mais bem vista, vai, né, ter o trabalho dela mais reconhecido. Então, as questões de oportunidade você coloca aqui. Se for, por exemplo, a avaliação de um colaborador de uma filial que está sendo recém-aberta, né? Então, ela tem a oportunidade de quê? De se firmar como sendo um colaborador de referência na nova unidade, enfim. Aqui você sempre vai destacar quais as oportunidades. E as ameaças, né? Vinculado às fraquezas da pessoa e ao ambiente da empresa, né? Você vai pontuar, por exemplo, vamos supor que eu identifiquei aqui que uma das fraquezas da Maria da Silva, ela tem dificuldade de compreender aspectos técnicos dos produtos, tá?
pode ser uma fraqueza de alguém da área de vendas, por exemplo. E que, como são produtos técnicos, é importante que ela tenha conhecimento. Aqui nas ameaças eu posso colocar então que, considerando que os produtos vendidos pela empresa sejam de cunho técnico, se não se adaptar a este tipo de produto, pode ter baixos resultados, né? Um exemplo. Ou então vamos supor que seja alguém que você identifique que tenha dificuldade em mexer em sistemas, no computador, com e-mail, Skype, gerenciar esses recursos. Pode ser uma ameaça para a pessoa, se ela não conseguir evoluir para essa linha do uso das ferramentas, da tecnologia que a empresa trabalha, pode ser uma ameaça para ela daqui a pouco não conseguir se firmar naquela função em função dessa falta de habilidade, de conhecimento dela. Então, ali nas ameaças, você precisa pontuar, né, o que você realmente identifica para que a pessoa tenha ciência dentro de qual ambiente ela precisa, então, se desenvolver, ok? Aqui embaixo, na autoavaliação SWOT, o que você vai fazer? Quando o colaborador terminar o preenchimento lá dele na planilha, você vai vir aqui e vai copiar os itens que ele pontuou e vai colar para o parecer, para que fique registrado também a visão do colaborador. Em muitos aspectos, você vai ver que a visão do colaborador é bem similar à do líder, e isso é interessante porque aí mostra que há uma boa integração, né? Que, enfim, que o líder está atento ali às necessidades, que já há uma comunicação prévia. E em outros aspectos, tu vai descobrir coisas novas. Você vai descobrir que o colaborador está tendo dificuldades que daqui a pouco você ainda não tinha identificado, ou você vai descobrir que ele acha que tem determinadas forças que você ainda não observou, e aí você pode tentar observar isso para tentar alavancar essa característica do colaborador, né? Mas a ideia é que aqui também tenha o ponto de vista do colaborador na avaliação. Por fim, tá? Preenchido todos esses itens, você vai então imprimir, tá? Esse parecer em 2 vias. Eu fiz até uma listinha aqui, né? A gente veio até aqui agora, certo? Você vai então imprimir o formulário em 2 vias e você vai realizar uma reunião com o colaborador e os avaliadores, tá? Então, se você estiver no mesmo escritório, melhor ainda. Você vai se reunir presencialmente, numa sala de reunião privada, e você vai ter ali o formulário em mãos e você vai pontuar com o avaliador, com o teu colaborador, cada item, certo? Explicando para ele do porquê de cada item avaliado, para que ele possa entender bem e considerar justa aquela avaliação. É importante que essa reunião seja conduzida no sentido de que é uma ferramenta que a empresa disponibiliza para melhorar o desempenho do colaborador, né? De maneira nenhuma a ideia ali é expor, nem fazer críticas excessivas, nada disso. O objetivo do processo é melhorar o desempenho do colaborador dentro da empresa, tá? E esse deve ser o tom da reunião. Por fim, depois que você conversou, pontuou todos os itens, deixou também o colaborador falar, explicar a sua autoavaliação, né? Você vai então coletar as assinaturas nos formulários. Então tem um campo aqui para assinatura, onde o colaborador vai assinar ciente e o avaliador também, nas 2 vias, tá? Que vão ser impressas. Uma via fica então com o colaborador e a outra via fica entregue ao departamento administrativo, departamento pessoal, para que fique registrada na pasta do colaborador. Então, o colaborador, dentro da pasta dele, vai ter ali uma série de avaliações que foram realizadas, né, tanto durante o período de experiência quanto depois também, né, sempre que for necessário, para que a gente tenha um histórico da evolução do colaborador na função, né, de quais itens foram pontuados, de quais estão sendo os itens de melhoria, né? Às vezes, numa segunda avaliação, você pode querer recorrer à avaliação anterior para ver qual a pontuação dele na época e saber exatamente qual é que vai ser a melhoria dele, ou declínio, ou se ficou estagnado, enfim, você vai ter um histórico, né, a partir do momento que você tem essas avaliações arquivadas, certo? Então, depois de todo esse processo, você pode considerar como finalizado, né, o teu processo de avaliação, e se esse processo estiver vinculado à aprovação da renovação de um contrato de experiência, enfim, você vai se comunicar ali com a área administrativa sobre qual, então, foi a decisão tomada em cima da avaliação, certo? Então, por enquanto é isso.